gente! Muito prazer, eu me chamo Mariana Reis e estou aqui para te apresentar o Caminhos da Educação. Aqui você aprende e fica por dentro de tudo o que acontece na educação da nossa cidade. Hoje vamos falar sobre um tema que tem cada vez chamado mais a atenção dos pais e educadores: o desenvolvimento emocional e comportamental de crianças e adolescentes. Dificuldades de concentração, ansiedade, mudanças de comportamento e desafios na aprendizagem. São situações que muitas famílias e escolas enfrentam no dia a dia. Para conversar sobre isso, a gente vai receber a psicóloga Marina Moraes. Ela que atua diretamente no desenvolvimento infantil de crianças e adolescentes. Então, continue com a gente, mas por enquanto vamos para a nossa pausa da dica. E a nossa pausa na dica de hoje é para os pais responsáveis. Quando falamos em aprendizagem, muitas vezes pensamos apenas em conteúdo escolar, mas o desenvolvimento social e emocional das nossas crianças também faz toda a diferença no processo. Por isso, observar os comportamentos das crianças, mudança de humor, dificuldade de interação, é o primeiro passo para buscar uma orientação profissional. O acompanhamento adequado dessa criança por um profissional pode ajudar ela a desenvolver autonomia, habilidades sociais e confiança para aprender. Então, observar nossas crianças, nossos adolescentes, é o primeiro passo para a gente conseguir um desenvolvimento cada vez mais adequado. E falando sobre o desenvolvimento emocional e social de crianças e adolescentes, vamos para a nossa entrevista e hoje a gente recebe aqui no nosso programa Marina Moraes. Obrigada. Seja muito bem-vinda, Mari. Obrigada, Mari. Prazer e é muito bom estar aqui com vocês. Amei o convite, viu? Obrigada. Pronto, desde já, seja muito bem-vinda. E Marina, ela é psicóloga, atua com desenvolvimento infantil e adolescente e trabalha com abordagens como análise de comportamental aplicada, terapia cognitivo-comportamental e terapia de aceitação e compromisso. Ela também atua como acompanhante terapêutico e auxiliando crianças no ambiente escolar. Mari, conta um pouquinho da sua jornada, como você escolheu essa área, onde você se encontrou. Eu sempre falo isso, né? Eu realmente escolhi a psicologia porque eu saí de outra área completamente diferente. Eu sou advogada também, então eu fiz direito antes, atuei, tive escritório como advogada, trabalhava já na área escolar, mas eu não me encontrava na profissão de advogada. E aí eu fui para psicologia, que realmente assim meu coração bate mais forte. Só que na psicologia eu não me via trabalhando na psicologia infantil, eu não entrei já com essa meta, eu não via realmente. Aí eu fui pro primeiro curso, só para dizer assim, deixa eu ir para ver. Aí depois uma grande amiga minha, que é psicóloga infantil, Ana Catarina, ela falou, olha, vai ter uma seleção de estágio com Jaqueline França, que é uma referência em Feira de Santana, né, dentro da psicologia infantil. Por que você não tenta? Talvez você goste. Aí eu fui, fiz a seleção, passei e fui trabalhar com Jaque como estagiária mesmo. E aí eu me apaixonei pela psicologia infantil. Porque, gente, eu tinha outra ideia do que eu ia fazer dentro da psicologia. Agora a infantil chegou e me tomou assim. E foi isso. Aí eu continuei trabalhando na infantil. Depois eu mudei meu foco completamente para infantil. Eu sempre falo, a psicologia infantil me escolheu mesmo. E aí eu abrangi para a adolescência também, porque é uma fase do desenvolvimento que é muito complicada, mas que eu adoro. Maravilha, então você passou por uma transição de carreira também. Isso, foi. Maravilha, Mari. Bem distinta. E hoje muitos pais relatam a dificuldade de lidar com o comportamento dos filhos no dia a dia, né? E na sua opinião, como uma família pode começar a construir um diálogo mais aberto e saudável para as crianças? É um desafio, realmente, assim, porque a gente vê até no trabalho, em consultório com as crianças e adolescentes, a importância de que esses pais, eles sejam participativos no desenvolvimento desses filhos. E que, na verdade, eles entendam o que está acontecendo, porque muitas vezes a gente realmente não tem noção das fases do desenvolvimento, do que é que está acontecendo ali. Então, assim, dentro do processo que a gente faz com a criança em terapia, é muito importante que haja orientação parental.
para que esses pais saibam também como conduzir no ambiente de casa, porque na verdade são os pais e os cuidadores que mais conseguem fazer ali os treinamentos, até treinar as habilidades e tudo com a criança, porque são eles que passam mais tempo, esses pais e os cuidadores. Então é muito importante. Vai depender de cada criança, cada adolescente e cada caso que se apresenta ali. Porque vai chegar pra gente crianças que têm diagnóstico, crianças que não têm diagnóstico. Então, para cada caso, vai ser uma conduta diferente. Não tem como eu falar uma coisa generalizada. Mas, claro, o diálogo é importante. Tentar entender o que aquela criança está pensando, o que aquela criança está sentindo. Muitas vezes a gente não aprende isso, inclusive nós adultos, muitas vezes não sabemos expressar nossos sentimentos, não sabemos o que estamos sentindo. A gente não aprende isso. E aí, na infância, na própria terapia, a gente tenta fazer com que a criança entenda sobre as suas emoções, sobre os seus pensamentos, como eles surgem, o que eles querem dizer. Às vezes, que nem sempre eles estão falando a verdade também, que é uma coisa, às vezes, difícil de entender. E a gente também passa isso para os pais. Então, o diálogo em casa passa a ser melhor também. E muitas vezes os pais conseguem aproveitar momentos que em terapia a gente não consegue. Por exemplo, a hora do banho, a hora de comer. Muitos momentos que ali o pai e a criança, e às vezes tem algumas questões assim que eles sentem mais dificuldade, que é normal, e aí a gente consegue em terapia também com a orientação parental ajudar nisso. É muito um trabalho em conjunto, né? Várias responsabilidades em busca de um propósito maior. Mari, tem um assunto, né, que está muito discutido atualmente, que é o uso de telas na vida das crianças e dos adolescentes. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, de fato, o quanto isso influencia no desenvolvimento dessas crianças. Influencia demais, e é uma coisa assim que fez um boom maior desde a pandemia de Covid-19, porque a gente ficou em casa, né, todo mundo ficou isolado em casa, então muitas vezes a distração eram as telas. A gente percebe muito a diferença, muitas vezes, não só nas crianças, nos adultos também, né, acontece muito, a pessoa parece que era uma antes da pandemia e tornou-se outra depois da pandemia. É verdade. E o que acontece também é que hoje em dia as crianças já nascem com muitos estímulos, muito acesso a esses estímulos de tela. Não é legal, inclusive tem estudos mesmo feitos pela Associação Americana de Psiquiatria, que fala sobre o tempo de tela para cada idade. Então, por exemplo, até os 2 anos de idade não é recomendado nenhum tempo de tela. Só que a gente sabe que isso hoje em dia é uma utopia. Muitas vezes os pais precisam deixar um pouquinho nas telas para que eles consigam fazer alguma coisa e é o momento da criança ali se distrair também. Então, o que é que eu sempre falo? As telas nem sempre são vilãs, elas não são vilãs, na verdade. Inclusive, elas podem ser aliadas. Mas como é que a gente vai usar isso? De fato, tem que respeitar ao máximo que puder o tempo para cada idade. Então, por exemplo, até os 2 anos seria 0. Pouca coisa. Então, bota pouca coisa. Aos 3 anos é 1 hora, depois 4 até 1h30, e vai avançando assim. Acho que a partir dos 8 já é 2 horas e tal. Mas assim, o que é que a gente está botando para essas crianças assistirem? Porque hoje tem muitos desenhos super estimulantes. Então, desenhos muito coloridos, desenhos cheios de edição gráfica, desenhos que as cores são muito fortes e vibrantes, e que tem muitos estímulos a todo tempo. Isso não é muito bom. Então, existem outros desenhos que eles têm mais funções e menos estímulos. Então, por exemplo, eu sempre falo, vamos olhar como são esses desenhos, se eles são desenhados mesmo graficamente. Então, os mais antigos são melhores. Eu sempre falo, por exemplo, o Ursinho Pooh é um ótimo desenho. Amava. Eu também. E ele é um desenho mais gráfico. Você vê na tela que as cores dele são mais suaves. Então, é isso. Percebe isso. As cores do desenho são mais suaves. O que é que o desenho fala? O que é que ele estimula? Então, muitas vezes, eu aconselho, por exemplo, crianças menores. Tem um desenho chamado Daniel Tigre. Eu gosto. É um desenho bom para as crianças, entendeu? Para as bem menorzinhas também, tem um que é Pocoyo.
tem um fundo branco. Então, para as menores, ele é um pouco melhor por causa disso, não tem tanto estímulo. Mas também vamos ver o tanto de tempo que as crianças estão passando ali, né? Sim. Meu sobrinho assiste muito Daniel Tigre, e aí a gente gosta porque eles trazem a rotina também da criança no dia a dia, né? Então, de certa forma, a criança aprende de alguma forma assistindo. Sim. E falar em rotina, eu queria lhe perguntar, na verdade, o que a rotina influencia na vida da criança? Uma criança que tem rotina, que cresce com rotina, e uma criança que cresce com os horários, assim, livres, né? Faz o que quer, na hora que quer. É completamente diferente. A gente vai ver que a rotina ajuda a regular a criança. Porque imagina, muitas vezes acontece isso, os pais planejam o dia deles, a criança não sabe de nada. Mas ela já fez ali na cabecinha dela o que é que ela quer fazer naquele dia. Então, às vezes, ela tá ali pensando uma coisa, aí de repente o pai chega, a gente tá indo no mercado agora. Aí a criança começa a chorar, começa a não querer ir. Realmente isso acontece, porque imagina se acontecesse, você tem o seu dia planejado na sua cabeça. Aí chega uma pessoa e muda completamente o que você tinha planejado ali na sua cabeça, e você tem que seguir o que ela falou, sendo que ela não te disse nada antes, você não teve nenhum tipo de antecipação daquilo. Por isso que a rotina é muito importante, comunicar à criança essa rotina é muito importante também. Então, por exemplo, vai fazer alguma coisa diferente, mostra para ela, mostra em figuras. Eu amo fazer quadros de rotina com figuras, inclusive para as crianças colarem o que é que elas vão fazer. Então, olha, eu acordo, eu escovo o meu dente, eu tomo café, eu tomo banho para ir para a escola, eu boto a farda, eu pego a mochila, eu entro no carro. Eu vou para a escola, aí dependendo da idade, eu me despeço dos meus pais, mas eu sei que depois eles vão voltar para me buscar, porque é uma grande questão para algumas crianças também ficarem na escola sem os pais. Meus pais vão voltar. Hoje eu vou para casa da vovó. Bota que vai para casa da vovó. Faz essa rotina com as crianças, é muito importante mesmo. Não só para crianças que têm algum tipo de diagnóstico, para todas. A rotina é importante para todo mundo. Mari, e em casos de irritação? Criança que começa a apresentar irritações, dificuldade na hora da concentração, mudanças de comportamento. Por onde os pais responsáveis, educadores, seriam o melhor caminho a seguir, de forma com que conseguisse ajudar a criança, mas não trazer nenhum trauma ou algo do tipo, né? Na forma de falar, agressividade, algo assim nesse sentido. Certo. Você fala irritação em qualquer ambiente, ela tá em qualquer ambiente. Pronto. Então, vamos ver o que é que está acontecendo antes para desencadear esse comportamento de irritabilidade. Isso é importante saber. O que foi que aconteceu antes? E a partir disso a gente vai saber como é que a gente pode lidar. Porque aconteceu alguma coisa que desencadeou nessa criança esse comportamento de irritabilidade. Então ela começou a gritar, ela se jogou no chão, ela começou a chorar muito, ela começou a jogar brinquedos, isso acontece, jogar as coisas e não fazer. Mas também muito importante o que os pais, os cuidadores, qualquer pessoa que está com essa criança está fazendo depois que esse comportamento se apresenta. Então, se é porque a criança quer alguma coisa, ela faz isso e você cede e dá, o que é que ela vai aprender aí? Que toda vez que ela gritar, chorar, jogar no chão, ela vai ganhar aquilo. E aí, se você fala não, mas depois de tanta insistência dela, você vai lá e dá o que ela quer, ela vai entender que uma hora ela vai conseguir, então esse comportamento ele tende a aumentar. Então, o que é isso? É tentar abrir um diálogo com a criança mesmo, falando, eu entendo que você ficou nervosa, eu entendo que você ficou irritada, eu entendo que você queria isso, mas agora eu preciso que você se acalme, vou dar um tempinho para você se acalmar, para você me falar o que é que você precisa, o que é que você quer, e eu poder conversar com você. E aí dá o tempo da criança se acalmar mesmo, porque uma hora ela vai se acalmar. Entendeu? Primeiramente vão ser com esses comportamentos, né, que são mais disruptivos, assim. Mas depois, com a mediação, eles vão conseguir se acalmar de uma forma melhor e com o diálogo vão passar a entender que nem sempre a gente consegue o que a gente quer naquele momento, que pode ser em outro. Aí vai depender da situação também. Né? O que é que tá acontecendo? Ouvir o não. Isso. Verdade. A situação também é importante pra gente saber como que vai mediar, o que tá acontecendo, né? Sim. Mari, a gente falou no início em relação à vida escolar, né, das crianças. E eu queria que a gente deixasse um pouquinho mais claro para quem está em casa a importância que tem a família, os pais, na vida escolar da criança, no desenvolvimento da criança na escola.
Porque às vezes a gente vê muito a transferência da responsabilidade total para a escola, para o professor, e a gente sabe que não, né? É um trabalho em conjunto, como você falou no início. Eu queria só que a gente reforçasse para quem está em casa a importância de ser presente na vida escolar dos seus filhos. Muito, muito importante ser presente na vida escolar dos filhos. Não existe um trabalho que só a escola faça. Assim como na terapia, eu falei aqui, a gente não faz o trabalho sozinho. Se os pais não estiverem junto, vai ser muito mais difícil e muita coisa a gente não vai conseguir alcançar, porque precisa dessa ajuda dos pais e dos cuidadores. Com a escola é a mesma coisa. Então, o que é que acontece? Algumas crianças, elas precisam de uma ajuda além apenas da escola e apenas dos pais também. Às vezes, eles precisam de uma mediação na escola, que aí é o trabalho do AT, do acompanhante terapêutico. Sim. Ele vai lá ajudar essa criança que está apresentando algum comportamento que a escola não consegue sustentar sozinha por algum tempo. Então, o AT chega lá e ele vai fazer essa mediação. E o que os pais podem fazer é ter um diálogo aberto com a escola, ouvirem o que a escola está dizendo, porque a escola traz muita coisa para os pais. E assim, às vezes a escola dá algum conselho. Então, por exemplo, olha, a gente está percebendo que isso está acontecendo com seu filho, ele está com uma questão de desatenção, ele dispersa muito rápido, às vezes isso acontece. Então, assim, procuram ajuda. Ou então, seu filho está com alguma coisa na linguagem, procura um profissional de linguagem, um fonoaudiólogo. Muitas escolas encaminham. Então, assim, é importante que os pais e os cuidadores, eles fiquem atentos a tudo que a escola passa e realmente procurem, assim, ajuda se caso for necessário, porque isso ajuda muito no desenvolvimento escolar da criança. E também o básico, que é as atividades de casa, auxiliar a fazer, né? Que aí é o básico. Mari, para finalizar, qual conselho você deixaria para os pais que estão acompanhando o desenvolvimento dos filhos e querem contribuir para que eles cresçam mais seguros e confiantes? Eu acho que a primeira coisa é realmente aprender a escutar o seu filho. Porque as crianças, elas têm muito a dizer, os adolescentes também. Às vezes a gente não consegue abrir esse diálogo, mas é tentar, de alguma forma, chegar ali para conseguir dialogar com a criança, entender as necessidades dela, entender o que é que ele está sentindo, o que é que ela está pensando, qual a maneira que você melhor pode ajudar. Muitas vezes tem que lidar com alguma rigidez, flexibilizar de alguma forma, mas de uma forma responsável. Se você acha que está sendo muito, que não está sabendo conduzir, saiba que isso é completamente normal no mundo da parentalidade. Então, assim, às vezes é interessante procurar uma ajuda. Se tem algum comportamento que você não está sabendo lidar, às vezes é até um sono, que é muito importante o sono. E às vezes tem crianças que não conseguem dormir direito, adolescentes, e isso causa irritabilidade em qualquer pessoa. Sim. Muito mais uma pessoa que ainda não tem o cérebro completamente desenvolvido. Por isso é o desenvolvimento. A gente está desenvolvendo todas essas redes aqui que são responsáveis por tudo que a gente faz pela própria vida. Então, imagina, às vezes é difícil mesmo de lidar com algumas questões, a gente não sabe como. Então, procurar uma ajuda especializada. Tem trilhões aqui em feira, tem muitas pessoas super capacitadas que podem te ajudar nisso e te orientar também a como ir conduzindo nesses comportamentos, né? Maravilha. Mari, você tinha falado sobre AT, né? O trabalho da AT, do acompanhante terapêutico. Você poderia explicar um pouquinho pra gente como é que funciona esse trabalho? Como os pais saberem que talvez está na hora de ir atrás de um profissional desse? Sim. Contextualiza um pouquinho pra gente. Tá. De como funciona o trabalho da AT. Certo. O acompanhante terapêutico, na verdade, ele vem para auxiliar no processo de desenvolvimento ali na terapia. Então, o que é a função primordial do AT? Ele vai generalizar em outros ambientes, principalmente nos ambientes naturais da criança, como escola, como a casa, como ambiente de habilidade social. Ele vai generalizar o que a criança está aprendendo ali em terapia. Então, a criança tem que estar na terapia com o psicólogo. O psicólogo está lá orientando, tanto que o AT, ele é supervisionado por um psicólogo. Não existe o trabalho do AT solto, não pode ser assim. Ele precisa ser supervisionado por um profissional da psicologia. E, então, existe o trabalho ali em terapia, em consultório, com o plano terapêutico da criança e do adolescente, o que é que ele precisa. Acontece mais com criança, de precisar de acompanhante terapêutico. E aí, a partir daquele plano, a gente vai ver a necessidade
do acompanhante terapêutico? Sim. Entendi. Então, às vezes vai para casa da criança, faz o trabalho em casa, a análise do comportamento aplicada. A gente vai fazendo todos o que ele precisa, os treinamentos que ele precisa para poder adquirir algumas habilidades que ele está tendo mais dificuldade de adquirir, que na idade dele, na faixa de desenvolvimento, já era para ele conseguir. Sim. Então, vai fazendo esse trabalho. Às vezes, a criança precisa na escola, porque ela não consegue acompanhar os pares, os coleguinhas conseguem fazer ali atividade, ela dispersa muito, ou por algum motivo ela tem outros comportamentos de sair andando, sabe? Ela não consegue acompanhar os pares e a escola não está conseguindo lidar com isso sozinha. Então, chega o AT, ele vai ali mediar com a criança, vai primeiro observar, vai conversar com a equipe escolar, precisa ter esse diálogo do AT com o psicólogo que supervisiona, com os pais e com a equipe escolar. Sim. Então, tudo alinhadinho, a gente vai fazendo, mostra para a escola o que é que você está fazendo, como você está fazendo, por que você está fazendo daquele jeito. Porque o AT não fica lá o tempo todo na escola. O AT fica um bloco de horas. Então, entendi. depois é a escola que vai estar com aquela criança. Então, Sim. a escola saber o que fazer é muito importante. Até porque na mediação escolar e também na de casa, de outros ambientes, é que é a autonomia. Sempre o que a gente busca é a autonomia daquela criança e daquele adolescente. Então, o AT ele vai se retirando aos poucos. Entendi. Ele vai saindo aos poucos, vai diminuindo até a criança. Então, a família, ela não busca o AT, ela busca o psicólogo. Isso. E aí, a depender, o psicólogo faz esse encaminhamento. Isso, o psicólogo fala, olha, eu acho necessário, nesse caso, na escola ter uma mediação, ter um AT. Ou então, olha, a gente precisa de mais tempo de treinamento ABA, sabe? Sim. Em casa e tudo mais. Geralmente quem manda é o neuropediatra. Muitas vezes o neuropediatra ele já passa que a criança precisa, né, de um acompanhamento psicológico, precisa de treinamento ABA tantas horas. Ou então precisa de mediação escolar. Mas também outros profissionais, eles fazem um relatório e eles colocam se eles acham necessidade. Então, o psicólogo faz isso, psicopedagogo faz isso, porque trabalha com essa questão, né, da escola. Sim. Fonoaudiólogos também fazem, outros profissionais também podem Entendi. fazer. Você citou aí na sua fala que um dos pontos que seriam necessário dos pais observarem alguns atrasos de comportamento que poderia ser o ideal ali na idade da criança, né? E eu vejo, acho que você daí de casa também tem a percepção que a fala é algo que traz muita preocupação aos pais nos bebês, nas crianças menores. E eu queria que você falasse, assim, como é que funciona o desenvolvimento da fala mesmo? O que seria a idade ideal para a criança estar falando ou não? O que seria, de fato, preocupante para os pais ou respeitar um aumento ali da criança, do desenvolvimento no âmbito ali normal? Então, antigamente a gente tinha muito essa ideia de que cada criança tem o seu tempo de desenvolver. Sim. Não, ele ainda não fala, mas cada criança se desenvolve no seu tempo. Ele ainda não anda, mas cada criança se desenvolve no seu tempo. Não é assim. Realmente existe uma janela ali. Uma criança pode começar a falar com 12 meses, outra criança vai falar com 14 meses, sabe, assim, pode acontecer, andar com 12 meses, falar, entendeu? Mas, assim, tem uma janela de preocupação. Sim. Que a gente precisa ficar alerta para alguns comportamentos. Sobre a fala em si, é mais da área da fonologia. Então, algum fonoaudiólogo poderia te falar melhor, porque eles entendem muito sobre tudo isso aqui, né? Fora a parte de linguagem nossa do cérebro mesmo. Mas, assim, eu sei que comece a observar, com 6 meses, a gente já pode começar a observar alguns comportamentos da criança que podem ser um alerta vermelho para talvez o meu filho tenha algum tipo de atraso no desenvolvimento aqui. Aí a gente consegue observar bem dos 12 aos 24 meses, né? 1 ano a 2 anos. Então, assim, e por isso que a gente sempre fala e sempre alerta que o acompanhamento precoce é muito importante, porque, né, enfim, eu ia falar aqui de coisas bem científicas, eu tô tentando ver um jeito de falar mais fácil para as pessoas entenderem, mas assim, o nosso cérebro, ele sempre vai conseguir aprender. A nossa vida toda ele vai conseguir aprender, mas a gente tem uma janela de desenvolvimento que a gente consegue aprender muito mais. Então, se a gente consegue ver que uma criança ela tem algum tipo de atraso,
e a gente intervém ainda na infância e de forma precoce, ela vai conseguir alcançar esses marcos a ponto de conseguir fazer a mesma coisa que os pares fazem, entendeu? Na mesma linha de desenvolvimento. Sim. Por isso que é tão importante o atendimento precoce, né? A intervenção precoce dessas crianças. Então, assim, você tá vendo, seu filho tem 12 meses, ele não fala papai, mamãe, não fala 2 palavras. Vamos ver. Se chegar nos 18 e ele não formasse em 5 palavras, eu acho que são 5 mesmo, 5 palavras assim, é bom procurar. Seria um sinal de alerta, né? Com os 12 meses, se ele não fala já papai, mamãe, eu já procuraria pelo menos um fonoaudiólogo para ver, para ele me dar um parecer ali. Eu procuraria. Mari, fala pra galera de casa onde elas podem te achar, onde você atua, sua rede social, se você compartilha conteúdos mais educativos. Eu compartilho sim, inclusive meu Instagram, @moraes_marina. Ele é muito voltado para os pais, porque como a gente está ali fazendo a terapia com a criança, com o adolescente, por mais que a gente tenha as orientações parentais, os pais às vezes ficam curiosos, o que é que a gente faz lá? O que é que finalmente a gente está fazendo com os filhos? A gente está só brincando, só usando joguinhos? Então eu faço muitos conteúdos voltados para os pais, alguns também com dicas para profissionais. E eu atuo na clínica Ateliê da Psicologia Infantil, né, que é um espaço de desenvolvimento infantil que é aqui no Premier, na sala 411. E é isso. Muito obrigada, Mari, pela sua disponibilidade, por compartilhar conhecimentos tão importantes e tão válidos para os pais que estão em casa nos assistindo. Seja sempre muito bem-vinda ao nosso programa. E para você que está em casa, semana que vem temos mais Caminhos da Educação. Até mais!